A paz do Senhor para os irmãos. Sem perder tempo, vamos abrir a nossa Bíblia. Apocalipse capítulo 22, verso 12, que é o tema proposto. Aproveitar enquanto os irmãos procuram. Parabenizar a Igreja Assembleia de Deus Rua César. Já está 61 anos de existência, que o bom Deus continue sustentando e capacitando a cada vida nesta casa para o exercício da vontade dele. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Todos acharam? Amém? Nos diz assim a palavra do nosso Deus: E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Se assente em nome de Jesus. As horas já estão um pouquinho avançadas. Vai procurar ser breve naquilo que Deus colocou no nosso coração. O tema proposto é a igreja dos últimos dias. É um tema sugestivo, adequado, pertinente, porque nós estamos, na verdade, vivendo os últimos dias. Não se tem ainda a ideia correta do tempo exato, mesmo porque Deus não faria isso conosco. Porque se nós soubéssemos o tempo, a hora, o dia, o segundo, o milésimo de segundo, muita gente ia deixar para se arrumar somente próximo a este acontecimento. E como, na verdade, o texto que ora lemos vai dizer que ele tem o galardão na sua mão, lhe pertence esse galardão e repartirá segundo a obra de cada um, é exatamente dentro dessa tônica que ele nos permite não sabermos o tempo devido para que a gente possa, na verdade, ter no coração a perspectiva de um serviço voluntário de gratidão por aquilo que ele nos fez. E vou tentar comunicar, nesse pouco tempo que a gente tem, o que Deus tem colocado no meu coração. A quem pertence a recompensa? A quem pertence a recompensa? A Deus. O texto que ora lemos vai dizer: cedo vem, fala de tempo. Diz que a ele pertence a recompensa. A ele pertence o galardão. A ele pertence a retribuição. Mas o texto ainda continua e diz assim: essa retribuição, ela parte de um princípio. E o princípio de se retribuir é: vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Depende delas. A ele pertence o galardão. Ele diz: a mim pertence o galardão. E o que me chama a atenção é quando ele diz: esse galardão é meu, essa recompensa é minha, e eu vou repartir segundo a obra de cada um. Ele está deixando implícito no texto que não somente ele tem galardão para dar. E ao longo da nossa estrada, a gente vai escolher a quem a gente quer receber galardão, de quem a gente quer receber a recompensa. Quando ele estabelece o princípio dele para dar o galardão dele, ele está dizendo: olha, existe uma normativa minha para alcançar o meu, mas existe uma outra normativa para alcançar o que se propõe com outro e qualquer tipo de recompensa. E aí a gente precisa entender que o próprio Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, ele vai tentar trazer a consciência de cada um de nós, porque a gente está falando de últimos tempos. A gente está falando de aperto, de dificuldade, de adversidade para avançar, de desânimo para continuar no caminho, de dificuldade, de oposição para alcançar a meta. Eu fico muito preocupado, porque se fala muito nesse mundo de alcançar sucesso. Alcançar sucesso é alcançar o alvo.
E quando se fala de servo de Deus, alcançar sucesso, já tem um alvo determinado. O sucesso que temos que alcançar não é aqui na terra. O sucesso que foi proposto a cada um como recompensa e galardão não é deste mundo. E muitas das vezes nós somos enganados por propostas que tentam tirar de nós o propósito correto em detrimento a algumas propostas. Paulo vai dizer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, em outras versões, inabaláveis. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a vossa, ou o vosso trabalho, ou a vossa obra, não é em vão. O que me chama a atenção é que ele traz a ciência de que haverá momentos difíceis, porque ele pede para ser firme. Haverão momentos de oposição que tentarão roubar a perspectiva da proposta que nos foi oferecida. E ele diz: sejam inabaláveis, sejam constantes. E ele prossegue dizendo: sempre abundantes na obra do Senhor. E a gente tem uma perspectiva de abundância um pouco errada. Abundância não se refere só em quantidade. Abundância principalmente se refere em qualidade. A qualidade da obra que eu ofereço, em detrimento a toda essa dificuldade do caminho, é que vai me fazer alcançar a recompensa que me está sendo proposta. O mesmo Paulo, para trazer a consciência dessa realidade, ele vai trazer a instrução ao pastor Timóteo, mostrando como é o cenário desses últimos dias, já que o tema é a igreja e os últimos dias. A narrativa da segunda carta de Paulo a Timóteo, o pastor, vai evidenciar as características desses últimos dias. Capítulo 3, do verso 1 ao 9, vão caracterizar algumas ações que vão nortear a ação do mundo em que nós vivemos. E ele começa então a mostrar a dificuldade que serão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, orgulhosos, os homens serão desobedientes a pais e mães, arrogantes, blasfemadores. É exatamente nessa estrada que está proposta a recompensa para cada um de nós. É exatamente nesse cenário que nós teremos que andar e não se desviar nem para a igreja, nem para a esquerda e nem para a direita, firmes, inabaláveis, tendo como alvo a propostas que nos foi apresentada. E ele então vai continuar mostrando o cenário. Desafeiçoados, irreverentes, ingratos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Eu acho que às vezes a gente tem uma ideia errada da proposta que Deus nos fez na nossa caminhada. E a gente, por ter a ideia errada, do alvo errado, às vezes a gente recebe proposta e ou pensa ou se adequa a essas propostas apresentadas, achando que a recompensa está dentro desse princípio. Não, não, não. Veja que o início do texto que ora lemos, onde está inserido o contexto desta festividade, vai trazer a consciência dos ouvintes daquele momento da revelação de João, da dificuldade, da adversidade, da proposta oferecida.
Aquele que é impuro, continue impuro. Aquele que é justo, permaneça na justiça. Aquele que é santo, pratique, continue nela. E ele finaliza trazendo a prerrogativa da proposta. Nós estamos vivendo, na atual situação, o que a Bíblia diz que é princípio de dores, sermão profético de Mateus capítulo 24. E a gente às vezes não se dá conta de toda essa realidade do que está acontecendo na conduta do chamado e daquilo que precisamos realizar como proposta de Deus para cada um de nós. Muito me preocupa a atual situação da igreja. A igreja parece que perdeu seu alvo, perdeu a sua proposta original. A igreja tem sido permissiva. Muitas coisas têm entrado dela que têm freado a sua caminhada, desviado ela do seu caminho e não permitido ela que cumpra a proposta que lhe foi apresentada. O coronavírus está aí, mas as almas continuam morrendo e o papel da igreja é ir lá fora evangelizar. Mas a igreja está dentro de casa. Quando Paulo fala a Timóteo, ele vai dizer a natureza da dificuldade que vai ser enfrentada nesses últimos dias. Deus nunca disse e nunca propôs para cada um de nós um caminho fácil. Pelo contrário, estar no caminho, o caminho ele é estreito. E é exatamente nesse cenário que se revela quem está realmente com seu alvo definido na perspectiva daquilo que lhe foi prometido. Nós estamos perdendo esse referencial. Nós estamos nos envolvendo com muitas coisas e muitas das vezes esquecendo da principal, o reino a que pertencemos, a proposta que nos foi feita, o propósito pelo qual ele nos chamou para essa terra. Não nos chamou para embaraçar com os negócios dessa terra. Nos chamou para ser luz. Nos chamou para ser sal. Nos chamou para ser testemunho vivo daquilo que ele fez em nós. Eis que cedo venho, e o tempo está se esgotando. Nebendo-se na... Não é hora mais de cochearmos. É hora de nos prepararmos. Porque ninguém sabe a hora. Ninguém sabe o dia. A Bíblia diz, um poucochinho de tempo. Um abrir, fechar de olhos. Aquele que disse que viria, virá. Qual é a proposta que está conduzindo a nossa vida nessa estrada? Qual é o tipo de serviço que temos prestado? Porque o tipo de serviço que prestamos evidencia o galardão que vamos receber. Tipo de serviço que prestamos evidencia o tipo de galardão que vamos receber. Não é hora mais da gente titubear, é hora de se posicionar. Nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 25 e vamos ver de início a parábola das 10 virgens, que é bastante conhecida. Mas só que a revelação bíblica ela não se detém na parábola somente. Em todo o capítulo 25 vão ser contadas 3 histórias.
duas parábolas e um acontecimento e um registro de um acontecimento final. Se inicia com duas parábolas, primeira das 10 virgens e depois dos talentos. E depois então se encerra com o acontecimento final, falando sobre o julgamento de todas as coisas. Se a gente analisar no todo, e não só a perspectiva das virgens, a gente vai entender a revelação de Deus escatológica através disto. Quando ele fala das virgens, ele fala de arrebatamento da igreja. Quando ele fala de talentos na sua narrativa, na sua continuidade, ele está falando de bodas do Cordeiro, de galardão a ser dado. E a sentença final, onde todos terão que comparecer diante de Deus para o julgamento do trono branco. Então, uma sequência de acontecimentos se mostrando para que se possa receber o devido galardão ou a devida recompensa. O problema e a questão nessa noite que eu apresento a vocês é: que tipo de serviço estamos prestando? Isso evidenciará o tipo de galardão que iremos receber. Quando eu abro a Bíblia em Isaías 40, Isaías já está lá atrás, mostrando a revelação da evidência desses fatos futuros. Verso 10, ele vai dizer o seguinte: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Quando a gente analisa esse texto no original, galardão aqui, recompensa, ele tem um sentido distinto, porque nós no português temos algumas expressões que muitas das vezes, sonoramente, elas parecem a mesma coisa, mas os seus sinônimos são distintos. Quando eu falo comprimento, eu estou falando de extensão de linha. Eu estou falando de distância, de tamanho. Comprimento. Quando eu falo cumprimento, eu estou dizendo outra coisa completamente distante disso. De executar, de realizar, no sentido de obrigação de ser, dever de alguém. Então existem palavras no português que têm sentidos. Elas são muito parecidas na sua sonoridade, mas os seus sentidos são distintos. Flagrante. Para que a gente possa resumir, é quando a gente dizia, antigamente, né, a vovó dizia muito, né, foi pego com a mão na botija. Porque flagrante é alguém que foi pego, surpreendido no exato momento que ia praticar determinada ação. E fragrante, de fragrância, de perfume, de odor. O hebraico também traz esse sentido em algumas expressões. E quando analisamos esse texto que lemos de Isaías 40:10, quando se fala de recompensa, se fala de salário. Salário, recompensa, galardão, eles têm os mesmos sinônimos. Só que quando a gente vai para o original, aqui existem duas expressões, sequer e sacar. Muito embora tenham uma sonoridade muito parecida, são completamente distintos na sua descrição. Quando eu falo de sequer, salário, ser assalariado, sequer tem um sentido de que aquele trabalhador que está trabalhando, aquele servo, aquele escravo, ele trabalha visando somente o retorno daquilo que ele está fazendo. Ele trabalha por aquilo que vai receber. Ele aceita o cargo, o desempenho da função, mas o que move a ele a realização daquilo que ele está fazendo é o retorno que ele vai ter daquilo que ele está fazendo. Esse é o fundamento de sequer. Já sacar tem um sentido completamente distinto, porque sacar fala de salário, recompensa, galardão da mesma forma. Mas o seu sentido é
ele trabalha pelo senhor que tem. Ele trabalha reconhecendo escravo e servo que é. Ele recebe mais do que deveria e merecia. Ele não trabalha pelo interesse da recompensa a ser recebida. Ele trabalha pelo reconhecimento de quem é o seu senhor. E como escravo e servo dele, ele reconhece o bem que foi feito e entende que ele está recebendo pelo fato de prestar o serviço muito mais do que ele deveria receber e merecia. O tipo de serviço que prestamos revelará o tipo de galardão que vamos receber. Tem muita gente fazendo as coisas com a intenção de receber aplauso, de receber retorno financeiro, de receber ovacionação, de ser notado, ser reparado. A intenção errada já está recebendo a sua recompensa. Fique tranquilo. Mas há aqueles também que se posicionam e entendem o sacrifício da cruz, o sangue, o preço pago. E entende que o serviço prestado é por gratidão, é voluntário, é por prazer, é por reconhecimento da obra que foi feita na cruz do Calvário. E entende que recebe muito mais do que merecia. Que tipo de serviço estamos prestando? A recompensa está na minha mão. E eu dou segundo a obra de cada um. Fique de pé. Quem não reconhece o bem que Jesus fez por ele, sempre andará insatisfeito com o que recebeu. Quem não reconhece o bem que Jesus fez por ele, sempre andará insatisfeito com o que recebeu. Que tipo de serviço estamos prestando? O galardão está pronto a ser recebido. Mas veja, ele no finalzinho ele destaca, segundo a obra de cada um. Que tipo de serviço temos feito? Muito embora Paulo tenha dito que não importa, que por inveja, que por isso ou aquilo, importa que se prega o evangelho, mas o serviço não pode ter essa característica. Porque Deus não vai julgar simplesmente o que eu faço, mas como eu faço e a intenção pela qual eu fiz. Porque Ele não olha só o meu exterior fazendo, mas a intenção que moveu a minha vida para realizar. Por isso, o tipo de serviço que prestamos revelará o tipo de galardão que vamos receber. Eis que cedo venho. Duba, descia, duba, caia, duba. Que tipo de galardão você vai receber? Que tipo de serviço você está prestando? Você veio ao culto domingo simplesmente porque é aniversário da igreja? Ou para não ser notado? Ou porque o líder de departamento diz que a tua presença tinha que estar lá? Você, quando pega o microfone e vai adorar a Deus, adora, qual é a motivação? Eu acho interessante, né, mesmo que a figueira não floresça, né? Mesmo que falte tudo, mesmo que eu não tenha nada, ainda existe alegria. Porque a alegria que eu vivo, ela não é circunstancial por aquilo que eu tenho. A alegria é fruto. É Ele dentro de mim produzindo aquilo independente da circunstância. E aí eu presto serviço independente se tenho ou não tenho. Que tipo de serviço estamos prestando? O tipo de serviço que prestamos evidencia o galardão que vamos receber. Feche os seus olhos. Permita-me fazer uma oração com você. As horas avançaram, mas me permita fazer uma oração. Nós temos permitido nesses últimos dias, infelizmente,
sermos bombardeados, enxertados por muita coisa. E estamos perdendo, na verdade, a essência. Porque o serviço prestado com qualidade, o amor não é expressado na palavra. O amor é evidenciado na atitude. E o amor que é evidenciado na atitude é aquele que Coríntios diz: o amor não fingido, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera. Mas ele é difícil, mas o amor espera, o amor suporta, o amor se reverte em oração para que Deus quebre, transforme, traga, para que ele também viva como eu estou vivendo. Feche os seus olhos.